Esse será, então, um evento da compulsão à autossabotagem. Gente, eu vou começar a fazer uma abordagem maior em psicanálise. Então, eu trabalho bastante no método chamado IOPT, mas cada vez mais, a partir de 2022, eu estarei abordando temas de psicanálise. E por que isso? Porque para dar maior cientificidade ao meu estudo. Então, a minha abordagem é muito importante. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos, não vou me aprofundar muito, não é? Seria aqui um primeiro tema de psicanálise e direito, mas não é isso que eu vou falar em termos gerais sobre autossabotagem. Essa seria também é uma primeira aula que nós vamos fazer sobre um curso de verão que acontecerá em dezembro, aliás, em janeiro. Então, quem está interessado e gostar desse tema de autossabotagem, né, eu fico me autossabotando muito durante a minha vida, várias coisas aconteceram, e eu notei que eu poderia ir mais e não fui nessa questão da autossabotagem. Quem quiser, em janeiro, teremos um curso só sobre as formas como nós nos autossabotamos, que vai servir, inclusive, como um primeiro módulo da IAOPT. Então, a pessoa faz esse módulo em janeiro, é rápido, é fast food, consome rápido e vamos direto para o intermediário. E quem quiser também fazer esse módulo e também o presencial em Petrópolis é o indicado, né? A pessoa já começa o janeiro, começa logo direto, sim, né? Vai no presencial e em fevereiro, lá para final de fevereiro ou depois do carnaval, já entra no intermediário e tudo isso aprendendo um processo de autoconhecimento, né? Para nós nos conhecermos, precisamos, sim, trabalhar o nosso autoconhecimento. Eu falava recentemente, numa live que eu estava fazendo, sobre um livro do professor Jorge Forbes, é um psicanalista excelente, e o livro dele falava assim: o que você deseja é o que você quer? Será que o que você deseja é o que você quer realmente? E isso daí é bem interessante, porque ele menciona que precisamos nos responsabilizar bastante sobre o que nós conhecemos de nós mesmos, no plano consciente, mas também o que nós conhecemos no plano inconsciente, ou seja, o que eu, no plano inconsciente, eu vou atrair. O que na minha vida está se repetindo a todo instante? Será que os meus relacionamentos são saudáveis? As pessoas com as quais eu me relaciono é uma pessoa saudável ou é daquele tipo que eu preciso ser o pai ou a mãe dessa pessoa? É um exemplo. Será que eu preciso ter um relacionamento aonde que eu não me valide, eu não me valorize? Será que eu estou escolhendo as minhas relações profissionais adequadas ou não? Então, a gente precisa sempre ficar de olho no que nós estamos repetindo. E ali, como eu já tinha falado anteriormente numa chamada, é o que o psicanalista Lacan falava, o meu gozo. O que o meu inconsciente goza, ele está ali, nossa, você tem aquela relação ela não foi bem, e o seu inconsciente fala assim,
Ah, agora sim. Agora sim. Então tá aí o Bruno, né? Tenho um relacionamento saudável, eu tenho uma esposa fantástica, eu tenho uma pessoa maravilhosa, mas aí eu faço uma besteira. Aí o meu inconsciente fala assim: ah, é isso que eu quero. Eu quero que você reviva algo de anterior que aconteceu na sua vida anteriormente. E aí eu preciso me responsabilizar por isso. Ou seja, eu preciso saber que eu também posso lidar com algo que o meu inconsciente queira controlar, não é? E isso, gente, essa compulsão à repetição é que nós, no plano não psicanalítico, não no plano vulgar, nós chamamos de autossabotagem. É quando eu não preciso de ninguém para ferrar comigo, né? Comigo mesmo. É quando talvez eu próprio me traumatize, não é? Quando eu mesmo tenho ódio de mim em alguma forma. Nós vamos ver isso no curso de janeiro profundamente, como isso ocorre, quando eu mesmo vou me traumatizar. E isso, gente, ocorre mesmo quando eu estou, por exemplo, no emprego e aí eu saboto, né? Eu faço besteira para que as pessoas me tirem, me façam bastante coisa. Né? Será que isso aconteceu com algum de vocês? Eu queria saber assim, será que nunca aconteceu com vocês alguém que diz assim, eu nunca me auto-sabotei? Levanta o braço, por favor, gente. Quem nunca se auto-sabotou? Cláudio, que ali é a mão dele. Nunca se auto-sabotou, o Cláudio. Não? Não, né? Também já aconteceu. Já aconteceu. Cláudio trabalha comigo há 13 anos, gente. É um grande companheiro de trabalho, uma pessoa incrível. Pessoal, como nós podemos começar isso? Eu vou passar no grupo, quem não está no grupo da autossabotagem, entre no grupo da autossabotagem, que lá eu vou passar um material. Um material de aula, dessa pequena aula que nós estamos fazendo aqui. Nosso pequeno encontro. E como a gente está ligado aqui à OAB Petrópolis, né, esse encontro também quero agradecer à OAB Petrópolis, eu vou falar um caso de um advogado, mas que poderia ser um terapeuta. Poderia ser um terapeuta. E no grupo de WhatsApp. Quem não tem o grupo de WhatsApp aí, quem não entrou, por favor, Fernanda Ribeiro, não sei se você poderia colocar no chat o convite do grupo de WhatsApp para as pessoas que ainda não estão, que entrem nesse grupo. Tá? Então, eu fiz alguns poucos slides que eu não queria pesar em vocês esse conceito. Quem é meu aluno da IOPT vai ver coisas que eu não falo na IOPT. Tá? Então, por quê? Porque nesse curso que nós vamos fazer, eu vou trazer também alguns temas de psicanálise. Então, que dá maior substância teórica. Ou seja, quando eu estou falando de IOPT, quando eu estou falando de um tipo de constelação, por que o nosso Franz chegou a essa conclusão que ele chegou? Porque quem sabe, quem me conhece e quem conhece o meu estudo, sabe que eu não fico preso a um elaborador. Então, por exemplo, nós temos Hellinger. Então, eu e Ana Cláudia Baroni, estudamos o fundamento do Hellinger. Nós sabemos o fundamento do Hellinger, como ele decidiu, por que ele decidiu, e o que nós concordamos e não concordamos. Então, a gente tem as nossas concordâncias e discordâncias, natural, né? Então, a gente pode concordar e pode discordar.
E aqui também começamos a fazer um estudo também das bases da AIOPT, através da psicanálise, entenderam, gente? Então, não estamos aqui fazendo nenhuma objeção a nenhum tipo de método, mas sim querendo estudar as suas bases, né? As suas bases. E eu vou trazer aqui, gente, um caso concreto para vocês. Deixa eu ver aqui, porque tem uma configuração aqui minha que eu preciso passar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Olha lá. Está aqui o slide para vocês. Então, quero aqui agradecer também a colaboração da Ludmila, que me apoiou na elaboração desses slides. Ciclo de autossabotagem. Então, está aqui. Ó. Eu vou ler para vocês que é um caso de um advogado chamado Alberto Baltazar, que ele é casado com Fátima Guedes, tá? E possui 2 filhos. Só que ele não vive lá esse casamento, né? 100%. Eu vou só abrir o vídeo aqui para saber aqui quem vai se identificar com esse negócio de casamento 100%, 50%, 80%, essas coisas assim. Então, o casamento do Alberto Baltazar, ele não estava lá essas coisas todas. E ele se negava a fazer qualquer tipo de assim, não vou me divorciar, porque isso vai afetar, os meus amigos não vão gostar, os meus familiares não vão gostar, então eu permaneço no meu casamento. E tinha uma coisa além disso aí no Alberto Baltazar. A mãe dele o deixou, nesse exemplo, a mãe dele o deixou quando criança com seu pai para viver um grande amor. Olha só que novela mexicana que nós criamos. Então, é um advogado que ele não vive bem no casamento, ele se nega a fazer um divórcio, tem 2 filhos, porque ele tem medo do que vão pensar dele, familiares e amigos, e mais, ele foi deixado, abandonado pela mãe com o seu pai quando criança, e essa mãe dele foi viver um grande amor. O que acontece com esse advogado Alberto Baltazar? Ele foi procurado pela Luísa Fontes para os seus préstimos. A Luísa Fontes, ela tinha um casamento, ou tem um casamento com Carlos Rodrigues, e queria fazer o divórcio. Não vivia bem. Então, o que aconteceu com Alberto Baltazar? Ele desestimula o deslinde do vínculo matrimonial e dizendo, em verdade, que essa pessoa tinha um gênio muito difícil. Não era ele, o marido, era aqui, olha, a Luísa Fontes que era o problema. Só que tem um problema, gente. Luísa Fontes, ela ficou assim, caramba, realmente, eu que sou o problema, vou ficar na relação. Mas, tempos depois, Luísa Fontes foi surpreendida por um pedido de divórcio do marido. Pedindo divórcio, queria ficar com os filhos e ainda alimentos da esposa. Quem ela contrata? Contrata Alberto Baltazar para apresentar a sua contestação. E, pasmem, gente, o que aconteceu com Alberto Baltazar? Ele perdeu o prazo, esqueceu da ação e perdeu o prazo. E aí, ele perdendo o prazo para contestar a ação, isso seria, então, um sintoma da autossabotagem. Ou não? Olha só que coisa interessante.
Às vezes, um sintoma pode vir com uma perda de um prazo, pode vir com o esquecimento de algo, pode vir com várias questões que a gente não sabe o motivo. E que isso, por vezes, é realmente o nosso inconsciente trabalhando, atuando, se manifestando. E o porquê que isso ocorre. Por que que eu, às vezes, pratico algo contra o que realmente eu quero? O que que eu quero? O que que eu desejo? Eu desejo o quê? Ela queria um divórcio. O Alberto queria o quê? Ser um bom profissional. Mas será que ele, ali, olha, quando ele transfere a questão dele própria na questão da sua cliente, ele tem condições de fazer isso? E daí, gente, fica a primeira chamada. O porquê que eu preciso me conhecer para ser um bom profissional e qualquer profissão que eu tenha, seja advogado, psicólogo, psicanalista, farmacêutico ou qualquer um que apareça. Porque a gente precisa nos conhecer e ir fundo nesse autoconhecimento. E mais, esse autoconhecimento, pessoal, é um trabalho que necessita de uma elaboração emocional. Qualquer trabalho de autoconhecimento que nós vamos fazer é fruto de uma elaboração emocional. Então, quando eu estou constelando o meu amigo André, quando eu estou constelando o meu amigo Bruno, quando eu estou constelando a Luciana, por exemplo, eu vou trabalhar em emoções aflitivas deles, que eles, por algum motivo, em algum momento da vida deles, não tinham condições de elaborar. Exemplo, se porventura uma criança é abandonada pela mãe, se eu tenho uma mãe distante e essa criança se sente rejeitada, abandonada, isso na criança gera uma emoção que não pode ser expressa. Por que não pode ser expressa? Porque ele depende da mãe. Então, um pai que agride o filho não pode expressar essa raiva, porque, de alguma forma, o filho depende do sustento do pai. Existe uma raiva ali. Mas só que não pode ser elaborada. O que acontece com essa raiva, com essa emoção aflitiva não elaborada? Ela vai se atualizar nas relações que a pessoa possui. Então, a raiva que eu não posso sentir lá com o meu pai, eu vou atualizar com quem? Com o meu marido. Eu vou atualizar com quem? Com a minha esposa. Eu vou atualizar com quem? Com o meu colega de trabalho. E o meu pai? Inocente. Pai inocente. Meu pai fez o máximo que pôde. Né? Meu pai é maravilhoso. Eu amo meu pai. E quando a gente diz que eu não posso ter raiva do meu pai, eu não estou dizendo que eu não posso, que eu tenho que deixar de amar. São duas coisas completamente diferentes. Será que a pessoa que eu amo, eu posso ter raiva dela? Porque se a gente não tem o reconhecimento de uma ambivalência nas nossas relações, significa que eu nunca vou poder ter raiva das pessoas que eu amo. E eu nunca vou poder, então, dizer não para elas. Olha só que coisa que eu estou dizendo para vocês. Se eu não admito que eu posso ter raiva de uma pessoa que eu amo, eu nunca vou poder dizer não para ela. Por quê? Porque eu sempre vou dizer sim, porque amor é sim.
eu acolho você, então sim, eu faço por você. Mas se eu reconheço que eu tenho, às vezes, raiva dessa pessoa, eu tenho uma necessidade de proteção, porque ela invade o meu espaço, eu vou dizer assim, opa! Aí não, filho. E aí, talvez, a gente termine um ano dizendo sim para as pessoas que a gente ama o tempo inteiro e dizendo não para nós mesmos. A gente olha agora para o final do ano e diz assim, o que eu fiz da minha vida para mim? O que eu fiz para exatamente o bonzinho que diz sim para todo mundo, André. Sim, papai, sim, mamãe. E eu? E a minha vida? E o que eu quero fazer? E aí a gente trabalha no plano de quê? De que eu estou me auto-sabotando, eu estou procrastinando. São termos que hoje as pessoas utilizam para algo que eu não tenho o meu próprio eu. Eu me preocupo mais com o meu sistema familiar do que comigo mesmo. Quem é você? Hã? Então, essa é uma importante pergunta de que se eu não sei quem eu não sei o que eu quero. Então, qualquer pessoa deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu vou ficar o tempo todo fazendo o que os outros querem. Não é verdade? Então, gente, quando eu me abandono, né? Quando eu me abandono para viver a vida dos outros, esse é um indício de uma autodestrutividade. É uma autodestrutividade. Então, quando a gente tem mães, por exemplo, uma mãe narcisista, o que é uma mãe narcisista? A mãe narcisista é aquela que objetiva o filho. Meu filho, você tem que casar com uma pessoa que eu goste. Sim. Então, nesse caso, essa pessoa, essa mãe, vai dizer que você tem que casar com alguém que a satisfaça. Não é verdade? E quantos aqui entraram nessa cilada, né? O golpe está aí, cai quem quer. Então, a gente vai casando com as pessoas que a família gosta. E o que eu gosto? E quem eu gosto? No caso, eu me relaciono. Então, eu vivo o que é bom para mim ou eu vivo o que é bom para outras pessoas? Aí vocês vão dizer assim, aí a Tânia Gutmann diz assim, Yuli, você está sendo egoísta. Não estou sendo egoísta, estou vivendo a minha vida. Yuri, narcisista é você, porque você só pensa em você. Não, eu quero uma vida saudável. Eu não objetivo ninguém, eu só quero viver a minha vida. Narcisista é aquele que objetiva, que eu vou usar a outra pessoa como só vou me relacionar com aquele que me serve, que é um objeto que vai bater palma para mim. Essa daí é um narcisista, que não admite uma crítica e tudo mais. Só ama. E aquela que odeia, rechaça. Não, eu amo e odeio e fico com a pessoa tranquilo. Tá? Então, isso não é uma relação narcísica. Tá? Mas aí, Freud ele trouxe aí dois conceitos. Aliás, um conceito, que é um conceito básico, que é o conceito de pulsão, e que a gente trabalha muito isso na IOPT. Por quê? Porque na IOPT e nas outras algo que é mais um pouco do eu, nós vamos trabalhar com algo chamado estresse fisiológico. E nos cursos presenciais que nós fazemos, vocês sabem que eu sempre trabalho com esse estresse fisiológico. Para quê? Para que a pessoa fique menos estressada no seu corpo. Então, gente, quando a pessoa tem dificuldade de dormir,
porque está ansiosa, não é só aqui na minha cabeça que eu fico pensando 1000 coisas que eu tenho que fazer. O estresse já está no corpo. É no corpo. Aí, o que faz a pessoa para dormir? Bebe, toma um remédio, né? Tem gente até que eu já ouvi falar, eu nunca fiz isso, mas tem gente que já disse que fuma maconha para dormir. Não sou moralista, tá lá fumando maconha para dormir. Então, várias outras são. Mas qual é o fundamento disso? O fundamento é que há um estresse, já está no corpo, e a pulsão, que Freud disse, é algo que é entre o fisiológico e a psique. É algo pulsional, ele chama de TRIB. E que aí depois várias pessoas trabalharam nesse sentido. E ele classificou essas pulsões, então, em várias, e num texto de 1920, ele classifica em duas pulsões. Pulsão de vida e pulsão de morte. E Uli, pulsão de morte, que isso, cara? Quer dizer que a gente tem uma tendência à morte? Não é bem isso que quer dizer a pulsão de morte. A pulsão de morte quer dizer que você quer voltar a um estado antes. Então, significa, se eu tive um dissabor, algo que me provocou uma situação de impotência em mim, na minha psique, algo que foi profundamente impotente. Então, por exemplo, minha mãe me abandonou. Olha só que coisa profunda. Minha mãe me abandonou para viver um grande amor da vida dela. É o caso lá do advogado. Isso significa que, quando ela me abandonou, eu me senti impotente. Essa impotência, hoje em dia, lá na IOPT, a gente vai dizer que é um trauma. Eu fiquei congelado, paralisado, eu fiquei ali. E aí, essa pulsão de morte sempre vai trazer à tona um passo atrás para reviver esse trauma, para reviver essa impotência que eu tive. Até um sentido de controle. Eu quero controlar e aprender aquilo que me deixou impotente. É algo que tem relacionado com a minha sobrevivência. Então, eu vou atrair alguém que talvez eu fique assim na neura. Vai me abandonar, vai me abandonar, vai me abandonar. E o medo é uma profecia, a pessoa acaba abandonando mesmo. Não tem aquela pessoa que... Eu não sei se vocês conhecem, né? Aquela pessoa que tem muito medo de ser traído. Medo da traição, né? E acaba acontecendo. Não é verdade? E dizem assim, só para a gente tranquilizar um pouco, né? Diz que traição é que nem consórcio. Então, não precisa se preocupar com esse tema, né, Bruno? Porque... E, Bruno, lembrando, hein, quem vai muito para o ataque deixa a defesa desguarnecida. Então, cuidado, hein? Então, é importante que a gente saiba que essa pulsão de morte, que eu vou trazer aqui, olha, para vocês, olha lá que interessante esse slide que nós fizemos. A pulsão de morte, ela está muito relacionada, então, aqui, olha, aqui eu tenha uma volta a esse estado anterior do que aconteceu, que o Freud dizia que era inorgânico, estado inorgânico. Eu vou querer dominar, eu vou querer me algo no início
de autodestruição, mas que depois se transforma em agressão, necessidade de poder, de domínio. Eu quero dominar, eu quero agredir, eu quero controlar a outra pessoa. E aí, me lembra muito isso daí, porque a própria minha professora de constelação sistêmica, Cornélia, dizia sempre, né, uma alemã dizia assim, controle não é amor. E quem foi aluna dela sabe. Então, controle não é amor. E é exatamente isso, controle não é amor. A pessoa está no controle, braços cruzados, observando a outra pessoa, isso não é amor. Isso é o quê? Exigência, abuso, é tudo, menos amor. Quando eu estou falando de pulsão de vida, eu estou falando de coesão, eu estou falando de eros, eu quero contato com as pessoas, eu quero harmonia, eu quero coesão, eu quero, então, crescimento. Isso é pulsão, é o eros, pulsão de vida, que não é pulsão de morte. Só que uma vive em função da outra. Por quê? Quando eu estou numa pulsão de morte, qual é a minha finalidade? A minha finalidade é saber lidar com aquilo que antes não foi bom para mim. Entende? Então, a minha finalidade é que eu vou, por exemplo, se eu fui abandonado pela minha mãe, né, se, porventura, eu fui vítima de tentativa de aborto, quais as pessoas que eu vou atrair na minha vida? São pessoas que vão me agredir, gente. Constantemente. Essa é a verdade. E eu preciso saber lidar com isso. Não é me afastar, é saber lidar com isso. E esse é o ciclo de autossabotagem. É justamente atrair pessoas que têm a ver com aquela situação inconsciente que nós vivemos. Agora, veja, por que é inconsciente? Essa é a pergunta. Por que isso é inconsciente? Por que que essas questões muito duras da nossa vida nós não lembramos? Gente, eu trabalho com pessoas, eu e Renata aqui, e também a Fernanda, a Ludmila, nós trabalhamos na nossa equipe como um todo, nós acompanhamos durante essa pandemia diversas. Olha, eu acho que eu constelei. Olha, eu devo ter constelado mais de, acho que, sei lá, umas 500 pessoas, não sei, 300 pessoas, mais que 300 com certeza. Com certeza. Tem muitas constelações. E olha, gente, o que eu vi de situações, falando em é quente? Será que é quente? Beleza. Então, veja, aí a gente vê que quantas pessoas que entram nesse ciclo, quantas pessoas que entram nesse ciclo de autossabotagem querem sair, mas não conseguem. Mas não conseguem, por que não conseguem? Porque não entram em contato com a própria pessoa, com o que é verdadeiro nelas. Elas precisam ficar no plano assim, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. E quando eu digo assim, eu não quero sofrer, eu prefiro uma positividade tóxica. Ou se não dizer assim, nada criticando, tá? O meu problema foi porque o meu tataravô, meu bisavô, ele deixou uma esposa na Polônia. E agora eu, o bisneto, eu estou em busca dessa minha bisavó
da Polônia nas mulheres. Então, não é o meu problema, é o problema do meu bisavô. Bicho, tem tanta coisa antes dentro do meu eu aqui que eu preciso ver o que aconteceu do que delegar o meu problema para um bisavô. Essa é a minha responsabilidade. Eu estava conversando com a Jaqueline, a outra Jaqueline, tá, Jaqueline? A Jaqueline de Capão, e dizendo que, evoluindo aqui a questão que eu sempre discuto com a Fernanda, o que é um bom relacionamento? É comunicação, cooperação e autorresponsabilidade. Eu preciso ter essa autorresponsabilidade. E aí eu entro em eu querer descobrir o que realmente eu estou repetindo. Porque eu quero uma vida boa, mas se eu não quero me sentir, eu tenho aquela positividade tóxica, gente, aí realmente eu vou repetir. Por quê? Porque tudo que eu não elaboro se repete. Então, veja, a emoção que eu não elaboro vai se repetir. Se eu tenho uma pessoa que um agressor meu pai é agressor, e eu não elaboro a emoção de ter sido vítima de um agressor, seja ele essa tristeza, essa raiva, e simplesmente eu dizer assim, ok, ele fez o máximo que pôde, e eu não trabalhar aquilo em mim, que doeu, que é dolorido, isso eu vou repetir e ser agressor também com outras pessoas. Então, eu preciso trabalhar o meu eu, emoções afetivas. E isso, gente, demanda uma coragem. Coragem de eu ser eu próprio, porque essa emoção afetiva faz parte da minha identidade. Eu preciso assumir quem eu sou. Eu fui vítima, eu preciso, aí sim, olhar para mim com responsabilidade e dizer, eu preciso me trabalhar. Eu preciso... E não ir para... besteira, Yuri, vamos para Maceió, pô. Tem praia lá. Aí você fica pensando em quê? Em se autotrabalhar, tu é doido, cara. Praia do Patacho, Praia do Francês, Barra de São Miguel, Maragogi, Japaratinga. E você falando em quê? Em emoções aflitas. Tu é doido, cara. Vai para a praia, bichão. E aí a gente está falando do quê? Claro que eu vou para a praia, tem que ter a vida, mas eu também preciso me trabalhar. Porque senão eu vou chegar na praia e não vou ter tranquilidade para isso. Quantas pessoas que possuem um prazer? Nossa, eu casei com o homem dos meus sonhos. Né? Quem seria o homem dos meus sonhos? Seria o dono do apartamento que eu estou pagando aqui, né? Porque o que eu pago para ele todo mês, bicho, é brincadeira. Então, aqui, olha, eu trabalho, eu caso com um cara legal, que me sustente, tal, e que, bom, mas aí tem uma outra coisa. Eu tenho prazer, mas eu também tenho um desgosto. Eu entro em depressão. Quantas pessoas que ficam felizes e, ao mesmo tempo, logo em seguida, ficam deprimidas. Por quê? Porque elas não conseguem se liberar de suas questões mais profundas e não querem olhar isso. E, hoje em dia, a gente tem uma solução muito prática. Toma um remédio. Então, não estou aqui dizendo que o remédio não seja importante. É importante. Mas remédio nenhum cura a sua psique. Você precisa fazer, sim, um trabalho psicoterapêutico. Mas, se eu não fizer, aí o remédio precisa sempre aumentar mais, e você fica cada vez mais dependente disso. Então, qualquer trabalho de um psiquiatra, inclusive
Também o trabalho médico precisaria ter, sim, um tratamento psicoterapêutico em conjunto, porque uma coisa funciona com a outra. Mas vocês me perguntam por que eu esqueço das coisas. Muitas pessoas não lembram de suas infâncias. Muitas mulheres que não lembram nada do que aconteceu até 6, 7 anos de idade. É algo que se apaga. E eu digo assim para essas moças, por favor, se trabalhem, porque existe algo aí importante que precisa ser visto. Porque tudo que é muito forte para mim, existe uma defesa natural da minha psique que se chama recalque. É um modo de defesa do ego. Eu deixo de lembrar. Então, eu não lembro. Há uma dissociação. Essa memória fica lá no inconsciente. Eu não lembro, mas eu faço. Gente, isso é muito importante. Eu não lembro, mas tudo que eu não lembro, eu vou fazer algo, eu não lembro assim, mas ela se manifesta como? Eu fazendo. Então, se porventura eu fui vítima de tentativa de aborto, e eu não lembro disso, óbvio, porque eu estava na barriga da minha mãe. E como que isso você revive? Porque está no meu corpo. As memórias, elas ficam no corpo. É o inconsciente. E aí eu vou atrair o quê? Pessoas que realmente me agridam. Acontece. Aí eu vou dizer assim, não, sai fora da minha vida? Não, sai fora não. Eu quero aprender com você, pô. Vamos lá, vamos trabalhar juntos isso aí, para você não me agredir. Eu preciso elaborar isso, eu preciso ter a responsabilidade de dizer, ok, vamos lá. Já que eu atraí, Jaqueline, já que eu atraí, então eu preciso sim saber lidar com isso. Então, se eu tenho um perpetrador, porventura, ele veio, eu não vou dar uma de vítima e dizer, agora você sai da minha vida. Não, não vai sair da minha vida, não. Eu quero trabalhar com você isso aí. Vou elaborar. Você consegue. Claro que, se for uma pessoa que também queira trabalhar, né? Porque se também não quiser, aí não tem jeito, você vai ter que mandar a pessoa embora. Mas, assim, é muito importante a gente ter essa consciência do que é um recalque. Essa memória fica no meu inconsciente. E o que eu não lembro, eu não elaboro. E se eu não elaboro, aí eu vou reproduzir. Então, é muito importante isso. Agora, gente, elaborar significa o quê? Se eu tenho um perpetrador, que seja meu pai, minha mãe, um abusador, que isso não importa quem seja. Antes de eu dizer que, caramba, ele fez o máximo que pôde, eu preciso. É um ciclo, é uma jornada. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Eu preciso encontrar o meu lado saudável para depois eu me relacionar bem com quem quer que seja que me agrediu. Então, isso necessita, antes de eu dizer, foi assim, eu preciso dizer assim, olha aqui, cara, isso doeu em mim, bichão. Isso aqui, eu tô com uma raiva da porra, porque você me agrediu. Não é assim, não. E quando eu digo assim, cara, olha, foi assim, eu estou abafando mais ainda as minhas emoções. E isso que os psicólogos falam. E que precisa ser acolhido, essa crítica. Perceberam? Porque o que eu não elaboro, eu vou reproduzir. Então, se não existe um trabalho de elaboração emocional, é óbvio que eu estou a favor do perpetrador, eu estou contribuindo para que aquela pessoa faça isso com outras. E é isso que nós trabalhamos muito
não queremos ser mais perpetradores. Não queremos ser mais abusadores. Não queremos reproduzir aquilo que fizeram conosco. E isso, se eu reproduzo, eu estou no ciclo de autossabotagem. E é isso que nós trabalhamos, eu e André, em Passo Fundo, trabalhamos profundamente. Começou com um processo que ele teve com a Jaqueline, que a Jaqueline ajudou bastante, e depois, lá em Passo Fundo, nós fomos profundamente nesse tema. E terminamos aqui em Maceió. Profundo trabalho. Aí é um trabalho de pessoa que tem coragem realmente de se ver. E é isso que nós precisamos, de ter essa coragem e dizer, caramba, porque é mais fácil dizer assim, o problema não é meu, o problema é do meu pai. Não, porque aquele pai está introjetado na sua psique. Não é assim, não. Simplesmente dizer, é o problema do meu pai, não é meu. Porque há algo na nossa psique que nós podemos ver isso, e vamos ver em janeiro, que é a introjeção. E que depois eu projeto em outras pessoas. E é isso que nós vamos ver. E quando eu projeto, imagina eu projetar uma agressividade que eu recebi do meu pai na pessoa que eu trabalho ou que eu me relaciono e que eu gosto. Eu gosto da pessoa. Mas eu gosto tanto, amo essa pessoa de tal forma que eu vou tratá-la igual o meu pai me tratou. É justamente as pessoas que eu amo que vou fazer isso. E vou ter uma relação autodestrutiva. Isso daí é importante. Aqui eu falei do recalque, então vocês vão ver. E depois eu vou dizer aqui, caramba. Está aqui já. Legal. Ele não recorda o que aconteceu e recalcou e expressa essa atuação dele não como lembrança, mas como ação. Olha aí a compulsão, a repetição. Olha aqui o que o nosso advogado ele fez com a cliente dele. A cliente dele, ele não querendo resolver a questão do casamento, porque ele tinha um trauma infantil, um trauma de rejeição da mãe, de desamor. Então, ele permanece ali com a esposa e transfere a questão dele para a cliente dele, ao ponto de esquecer o prazo que ele tinha para contestar. Esse é um exemplo, mas a gente vê há pouco tempo, a gente viu um cantor, um DJ, acho que o nome dele é o DJ Ives, era um cantor que a Renata Ribeiro sempre escutava, e que ele sempre tinha essas músicas de piseiro. Não, a Gabriela nunca ouviu falar em piseiro. Eu também não, nunca ouvi falar em piseiro. E ele logrou sucesso. O que aconteceu, gente? Ele agrediu a esposa e perdeu tudo. Então, hoje em dia, gente, essas questões de abuso não ficam mais no plano de quatro paredes. Não, antigamente dizia assim... Isso aconteceu com o Vitor, do Vitor e Léo, porque o Ives, o pessoal passou a conhecer ele depois da agressão, na verdade, né? Porque ninguém nem sabia quem que era ele. Conhecia. Tinha música, mas não era ele. Eu acho que ele compunha, Yuli. Não era ele. Ele compunha mais do que conhecia. Quem é do ramo conhece. Agora, Vitor e Léo era famoso há muitos anos. E aí ele agrediu a mulher grávida, acabou com a carreira. O Vitor, do Vitor e Léo. Quem é Vitor e Léo? Não conheço. O povo sabe, Yuli. Tá. Então, tudo bem. Se sabe, é melhor ainda. Então, aí é o seguinte, a questão toda é que, aí, olha, quem agrediu foi o Vitor ou foi o Léo, Renata, por favor? Foi o Vitor.
O Vitor. Era um bonitão, era. As mulheres lembram que ele era um homem, pelo menos era um homem lindo demais. Ok. A Esse Jaqueline concordando aí. Aí, esse rapaz, então, o que aconteceu? Ele, com sucesso, teria a oportunidade de, já com sucesso, de fazer um trabalho psicoterapêutico, se responsabilizar pela sua questão, mas assim não fez. E perdeu a oportunidade de se manter no sucesso. Então, não basta hoje a pessoa ser inteligente, não basta a pessoa ter a sua capacidade profissional, ela precisa ter uma regulação emocional para lidar bem com as pessoas com as quais ela se relaciona. E aí realmente ter desenvolver o seu trabalho. E isso é muito importante, gente. É o que todos nós queremos. É que tenhamos, sim, uma regulação emocional, uma coragem de se ver, não é? Gente, vamos combinar aqui. Ninguém que está aqui é santo. Todos nós precisamos de trabalhar. Ninguém, nem eu, nem cadê Fernanda? Nem Fernanda, nem Ludmila, nem Renata, nós não somos perfeitos. Oi, Fernanda. Não somos perfeitos. E nós nos trabalhamos. Quando porventura, eu piso na bola da Fernanda, eu vou lá, é o primeiro que peço desculpas. Isso já aconteceu. Não é? E isso daí é importante, porque você, quando faz isso, você se livra e rememora que você não pode ser abusivo. Quando eu faço isso com alguma pessoa que eu gosto, vem um sentimento saudável de vergonha e dizer, cara, eu não posso ser assim. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E esse é o meu objetivo. E quando eu tenho vergonha, porque a gente não é 100%, de que eu possa melhorar, aí sim eu tenho condições de ser sempre uma pessoa melhor. Entende, gente? Então, era... Aqui tem um gráficozinho. Ao recalcar, eu preciso lembrar para elaborar. Se eu não lembro, eu repito e faço, e eu vou transferir essa questão nas minhas relações. Ok? O André quer fazer uma pergunta? Talvez... Professor, ou não, André? Surgiu em Passo Fundo lá no curso, mas no fim eu deixei passar, e aí eu fiquei com essa dúvida. A autorregulação, ela é diferente de controle, né? Uhum. Porque lá eu acho que alguém comentou que seria uma forma de controle, e aí eu fiquei na dúvida, na verdade. Bacana a sua pergunta. Essa pergunta é maravilhosa. Por que é maravilhosa? Porque quando eu falo de controle emocional, a palavra controle em si já busca de que domínio, já busca algo que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar uma busca frenética e de autojulgamento. Então, de algo que é autodestrutivo. Eu me controlo. Opa! Então, eu vou ficar sempre o nome policiando, como se eu fosse o sargento de mim mesmo. Você errou! Entende? Você, Brasil, acima de tudo, você errou! Brincadeira, nada, só uma brincadeirinha para a gente aqui, nada, não tem nada de política, né? Mas assim, você errou! Então, aí fica algo de policiamento, né? De elaborar eu sentir aquilo que naquele momento eu não pude sentir. E autorregulação emocional
eu buscar um estado saudável em mim. Foi lá em Passo Fundo nós trabalhamos, que é entrar no meu sistema nervoso autônomo parasimpático, aqui, ventral, no meu ventre, a fim de que eu possa regular as emoções que advenham. Controlar significa, nas minhas relações, eu impor um comportamento na outra pessoa. E em mim também. Aí é autocontrole. Eu impor um comportamento para mim. E aí é meio difícil, né? Eu preciso me sentir, e a partir daí me descobrir, e depois que eu me descobrir, que aí eu vou saber como que eu vou me comportar, né? Então, se eu tenho um autocontrole, aí eu digo como eu tenho que me comportar, então acabo não me conhecendo. Eu pré-julgando como eu tenho que fazer e me comportar. E aí, se eu me pré-julgo como eu tenho que me comportar, na verdade, eu não alcanço a emoção que eu preciso elaborar para que eu me conheça um pouco mais. E se eu não conheço um pouco mais, se eu não elaboro, eu não chego ao meu novo eu, porque eu já predispus o que eu tinha, como me comportar. Eu só vou saber como eu vou me comportar depois que eu elaborar a minha própria emoção. Não sei se eu fui assim. A cada instante, nós vamos buscando a nossa própria identidade no decorrer do que nós vamos nos trabalhar. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Esse foi um pequeno caso concreto que a gente pode fazer mais de como que não elaborando. E aí, para quem está me vendo, Luciana, que não via a minha aula há muito tempo, né? Falei assim, porra, esse cara é doido, bicho. Da onde que ele foi tirar isso? Hein? Eu conheci o Yuri e a Suzane estão falando de que papai, mamãe e tal, esse cara agora deu uma pirada na cabeça dele, e é exatamente isso. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Por quê? Porque as questões vão evoluindo. Nós vamos trabalhando cada vez mais. A aula que eu estou dando agora não é a aula que eu dei lá para a turma 2 da Ana Cláudia Baroni, né? Não é nada, não tem nada a ver, não é? A gente vai ampliando os conceitos e trazendo mais fundamentos para entendermos como nós somos e trazendo conceitos pertinentes e sólidos para que cada vez mais vocês tenham noção do que o que nós fazemos é um trabalho sólido, não abusivo, e um trabalho de respeito às pessoas que aqui estão. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui essa hora. Já é 9h30, não é? A todos vocês. Agradecer aqui, olha, a Flávia, que disse para mim que ia para Petrópolis, ela mora em Vassouras. Eu sempre troco. Vassouras, né? Não. Ela mora em Valença, perto de Resende. Não é? Eliane Machado, não terá curso online, pois estou aqui na Inglaterra. Sim, Eliane, nós vamos ter o nosso curso online em janeiro. Nós vamos ter um curso online em janeiro. E, olha, para a sua Libra está de graça, porque para aqui já está de graça, agora imagina quem mora na Inglaterra, né? Tá bom demais. Aproveita. Aí, não sei como que faz o pagamento e tal, mas vamos lá. E, pessoal, e aí? Ninguém quer dúvida, não? Não tem dúvida? Podemos encerrar por aqui? Podemos? Podemos. Então, gente, olha, Elce,
muito obrigado pela oportunidade. Cadê ela? Eu queria que as duas estivessem aqui. Cadê a Elsa? A Elsa eu estou vendo. Bom, então, Elce, muito obrigado por estar aqui. A minha equipe também, que aqui hoje se fez presente. A Renata, a Fernanda, a Ludmila. Agradecer também as minhas companheiras das antigas. Ravana está aí, ó, da turma 1. Nós já estamos na turma 8. Ravana. Olha, a Vanessa apareceu, abriu, estava chamando a atenção do filho. Agradecer a Deise, minha amiga das antigas, Suzana, e a todos que estão aqui presentes, o casal ali, olha, maravilhoso, e ao Cláudio, e é isso, gente, Jaqueline, e é isso aí. Fico muito emocionado nessas aulas abertas, porque a gente revê bastante pessoas que nós gostamos. E aproveitando, gente, nós somos guerreiros, passamos por essa pandemia, quem estava aí comigo nessa pandemia, passamos juntos, considerando quase todos os dias, e foi bastante legal. Tivemos perdas, sim, bastante, perdemos 2 alunos durante essa pandemia, e estamos saindo dela, indo para o presencial, e desejando a todos vocês, já que nós estamos no final do ano, um excelente Natal. Comemorem bastante esse Natal e Ano Novo com os seus familiares, porque nós somos assim, somos vencedores. Nós passamos por isso e precisamos comemorar. E também lembrar das pessoas que se foram, pessoas amadas e que ficaram no nosso coração, pessoas que eu conheci presencialmente, não presencialmente, conheci aqui online, que se foram, e familiares de pessoas queridas que também se foram, e que eu quero desejar a vocês um momento de reflexão para a vida, né? Aproveitar efetivamente a vida como ela é, como que eu vou aproveitar essa minha vida. Talvez aproveitar a vida seja realmente me conhecer para ter uma sociedade melhor. E talvez quando eu queira abafar isso, a dizer, não estou preparado para isso, e tal, o quanto que eu contribuo para essa sociedade traumatizada que vivemos. Gente, um grande abraço, espero vocês em janeiro, tá? Para a gente trabalhar e discutir mais pontos da IOPT e psicanálise. Gente, um beijo! Tchau, tchau!